lá, então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, do 30 até o 40. Que nos diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro, mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: Eis aqui a água. O que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu, porém, ou melhor, tu podes, se credes, ou se crê, de todo o seu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, de maneira poderosa, gloriosa, maravilhosa, porque a palavra é tua. Estamos contentes por tudo que ouvimos nesta noite e vamos continuar ouvindo. Espírito Santo, seja a minha boca. Espírito Santo, seja os meus olhos. Espírito Santo, seja as minhas pernas. E fala, Senhor, não aquilo que queremos, mas o que a igreja necessita, mais o que a igreja precisa, mais o que a igreja anseia. Por isso, ó Pai, fala conosco gloriosamente, poderosamente, ó Pai. Por necessidade, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, nós olhando para esse texto aqui, nós iremos discorrer ou falar sobre a temática de decisão. Se nós tomarmos a decisão certa na hora certa, Deus vai ser conosco. Mas se nós não tomarmos a decisão com Deus, nós pagamos o preço. Então vamos lá. O que nós vemos aqui nesse texto maravilhoso? Nós vemos que a igreja, ela estava sendo perseguida. Pelo fato da igreja estar sendo perseguida, eu entendo que um pouquinho antes Deus chamou 7 diáconos para que fossem colocar as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E nessa caminhada toda, Felipe, Estevão, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas o que desperta curiosidade aqui nesse texto, como eu disse, a igreja começou a ser perseguida. E no momento que a igreja estava sendo perseguida, foi o momento que ela mais
alavancou, ela cresceu, era para ela ter diminuído o ritmo, era para ela ter perdido o pique, era para ela ter distanciado, mas a igreja aí que ela cresceu. E nós vemos que até a morte de Estevão teve a participação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo participou da morte de Estevão. Mas, quando pensavam que matando Estevão, porque Estevão era ousado, Estevão falou algumas coisas que dentro do evangelho muitos daquela época não teriam coragem de falar. Ele falou, nós sabemos como e a maneira de como ele morreu, apedrejado, mas a Bíblia, o texto diz lá que ele viu a glória de Deus. Ele contemplou a glória de Deus, viu os céus abertos. Mas ao mesmo tempo que Estevão foi levantado também Filipe. E ali começou a grande comissão da igreja. E esses 7 homens que foram chamados e vocacionados para fazer a obra de Deus. No momento que eles foram chamados, no momento que eles foram vocacionados, a sensação que nós temos que quando Estevão é morto, parece que acabou. Porque a perseguição começou, então eles poderiam se inibir, ou poderiam ter parado, mas não foi isso que nós vemos no texto. Nós vemos que eles ficaram mais acesos. Nós vemos que a igreja ficou mais acesa, mas por um motivo simples. Por causa do Espírito Santo. E como nós ficamos nesta noite aqui, quando o louvor estava sendo entoado e cantado? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo inaugurou a igreja. Houve 3 períodos na terra. Período do Yahvé, período do Senhor, período de Jesus. E agora a igreja está sendo inaugurada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a atuar, começa a trabalhar. E por meio de Filipe, o Espírito Santo começa a atuar. Mas esse texto mostra algo mais interessante ainda. Mostra um outro homem que, rico, de posse, e ele queria, ou ele se interessou, porque ele viu o Espírito Santo atuando, e ele falou assim, eu quero o Espírito Santo, eu quero o que esse homem tem. O poder de Deus não se divide, não se reparte e não se compra. E ele simplesmente ludibriava as pessoas fazendo mágica. E ele simplesmente viu o dom bonito dos homens e ele ofereceu dinheiro porque ele queria ter o dom semelhante para imitar ou para fazer igual. A resposta foi, não podemos dar esse dom. Pedro respondeu, não podemos dar esse dom. A igreja perseguida, o Espírito Santo atuando e os levante, como dizia antigamente, os levante. Hoje quase não fala mais isso, né? Os levante. Então Simão mexendo com arte mágica, ele achou que através do Espírito Santo ele ia continuar fazendo arte mágica. Cristão não foi levantado para fazer arte mágica. Cristão foi levantado para receber o Espírito Santo de Deus, como nós vemos a igreja de Jesus recebendo, como aconteceu na época da inauguração, cerca de 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas falando línguas diversificadas, de países diferentes, uma suposição ou um exemplo, alguns estavam, se fosse hoje, na Alemanha, e estivesse aqui a igreja está sendo inaugurada, eles falavam a língua portuguesa e o alemão entenderia. Então foi algo tremendo, foi algo maravilhoso, foi algo inexplicável o que Deus estava fazendo. Amém? Amém? Chama atenção que Filipe, que já fazia parte da grande comissão, ele foi despachado porque Jesus falou assim, ou a palavra de Jesus havia dito, seria minha testemunha até os confins da terra, na Judéia e também em Samaria. Samaria porque tem um samaritano, e quando a gente olha para Samaria, se fosse olhar, pegar um globo, Samaria está em cima e o restante, Jerusalém está lá embaixo. Jerusalém, na época, era o centro do mundo, ou o centro espiritual do mundo, onde as pessoas iriam para adorar, como se fosse hoje, que nós temos aqui no Brasil a Aparecida. Pode-se dizer para os católicos, é o centro espiritual dos católicos. Mas naquela época, o centro espiritual, onde pessoas vinham de diversos lugares
para adorar era Jerusalém. E quando foi falado que o evangelho seria pregado até os confins da terra, nos encontramos com quem? Com Filipe, e Filipe se encontra em Samaria com um homem que era discriminado, embora tinha posse, porque ele era superintendente, era rico, mas é bem provável que ele tinha sofrido uma cirurgia porque ele ficou eunuco. Eunuco são pessoas que não têm desejo por mulheres, não têm desejo por sexo. E ele, diferente do outro que se ofereceu dinheiro para receber o poder de Deus, ele simplesmente quis e se interessou pelas coisas de Deus. Ou seja, ele tomou decisão. A decisão é muito importante em nossas vidas para muitos aspectos, para muitas coisas. Quem não toma decisão em muitas coisas fica, como disse você conversou, procrastina as coisas, não sai do lugar, mas ele não. Ele tomou a decisão porque ele lia o livro do profeta Isaías. E quem poderia ensinar, instruí-lo ou orientá-lo? Ninguém. De repente, o Espírito Santo, que inaugurou a igreja, toca em Filipe. Vai lá e fala com esse homem. Observa que o Espírito Santo nunca desprezou os que não têm dinheiro. O Espírito Santo nunca desprezou os desfavoráveis. O Espírito Santo nunca desprezou o doente. O Espírito Santo nunca desprezou os que estão à mercê da sociedade ou são vistos como marginal da sociedade. O Espírito Santo falou para Filipe, vai lá e fale com ele. Filipe foi, ousadamente perguntou, tu está entendendo o que você está lendo? A resposta dele foi, como entenderei se não tem quem me explique? Eu não estou conseguindo entender, não tem como alguém que me explique. Ou seja, em outras palavras, as pessoas têm medo de mim, as pessoas não se aproximam de mim, as pessoas não dialogam comigo, as pessoas não querem nada comigo, mas o Espírito Santo enviou Filipe para tirar, para quebrar esse tabu. Que agora esse homem estaria sendo acolhido, porque o samaritano, naquela época, odiava os judeus. Embora tinha a sinagoga samaritana, tinha a sinagoga judaica, mas o erro do samaritano foi misturar-se com pessoas de outras etnias, de outros que adoravam outros deuses pagãos, e Deus não se agradou. Por isso houve essa separação. Mas os samaritanos e os judeus eram para ser um povo só, mas houve a separação. Então esse homem, ele estava totalmente desencontrado, esquecido de lado. Mas o Espírito Santo não deixa ninguém esquecido. Amém? Então o que acontece? Quando ele responde, não tem quem me explica, não tem quem me esclarece o que eu estou lendo aqui. Talvez seja um pergaminho que ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Ele já tinha tomado a decisão, eu tenho que entender o que está escrito aqui. Preciso entender. Enquanto o outro queria, não, eu quero ter o Espírito, eu quero ter esse Espírito Santo que está sobre você. Mas eu ofereço dinheiro para ter. O outro não, eu quero entender o que está escrito aqui. Não ofereceu dinheiro, não ofereceu bens, não ofereceu nada, mas ele quis entender. Ele decidiu, eu quero. E naquele momento, Filipe, inspirado e usado pelo Espírito Santo, começou a explicar para ele, até que eles chegaram numa altura. Eu creio que Filipe sentou na carroça, foi dando detalhes do texto para ele, explicando, esclarecendo o texto para ele. Eunuco, é assim, assim, assim. E começou a dar detalhes do texto. Aí ele deve ter dito, agora eu entendi. Agora eu estou compreendendo. Aí eles avistaram, um pouquinho mais adiante, eles avistaram a água. Eis aí a água. O que impede de você ser batizado? Ou ele pergunta, o que impede de eu ser batizado? Sendo que eu li, eu estou enquadrado com as leis do Senhor. Talvez ele quis esclarecer, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não tenho mulher, eu não pratico coisas erradas, eu não falo palavrão, eu não faço coisas que os outros fazem. Quem me impede de ser batizado? A água está aqui, eis a água aí, eis o lago aqui, eis a represa aí, o que impede de ser batizado? Aleluia! O que impede de ser batizado? Mas ele tomou a decisão. Desceu da carroça, junto com Filipe,
E naquele momento ele foi batizado em nome de Jesus. Naquele momento ele sentiu a presença do Espírito Santo. A partir daquele momento, com certeza, a mente dele foi esclarecida e tudo para ele foi diferente, porque ele tomou a decisão. Nós também precisamos tomar a decisão pelo Espírito Santo, para que as coisas sejam esclarecidas para nós. E tem coisas que são esclarecidas para aqueles que querem, e para aqueles que não querem, não vai ser esclarecida porque eles não querem. O eunuco ele quis, o eunuco se interessou, o eunuco teve gosto, o eunuco teve prazer. Então, quando você tem prazer, você olha e você quer, Deus realiza o que nós queremos. Amém? Então, quando nós olhamos para o chamado do eunuco, foi muito grande, foi muito forte. O chamado para algumas pessoas são muito fortes porque elas tomam decisões. Observamos que o mesmo Lucas que está narrando esse texto, ele está falando com propriedade daquilo que ele está vendo. Ele narra o texto, ele fala com propriedade daquilo que ele está vendo. Por isso eu queria chamar a sua atenção. Quais são os pontos de decisões que você precisa tomar com Deus? Com os nossos projetos, Deus já sabe, Deus conhece. Agora a decisão é com Deus. A decisão aqui não foi humana, a decisão com Deus. Ele tomou uma decisão com Deus. Qual é o maior problema da igreja? As pessoas às vezes vêm para a igreja ou vão para um pequeno grupo e não tomam a decisão com Deus em servir, em adorar. O irmão falou assim, eu acho que foi o Leandro que estava contente ontem com a quantidade de pessoas, mas o Espírito Santo visitou porque Deus não está acoplado numa caixa pequena. Deus está dentro do meu e do seu, dos nossos corações. Aleluia. A partir do momento que eu e você, nós entendemos que Deus está dentro do nosso coração, pode ter certeza que chuva de bênçãos através do Espírito Santo vai ser derramado em nossas vidas. Amém? O problema maior é que as pessoas não tomam decisões. Se as pessoas parassem um pouquinho e tomassem a decisão certa, olha a decisão desse eunuco. Se nós sair um pouquinho dos textos, nós vamos entender também a decisão de Zaqueu. Se nós sairmos desse texto, nós vamos ver a indecisão do mancebo de qualidade quando foi falar com Jesus. Jesus deu corda para ele quando ele falou assim: vende que tu tens e reparte com os pobres. Jesus não deu mais corda para ele, ou quer, não quer. A indecisão dele fez Jesus seguir o seu caminho. Nós também precisamos estar conscientes. Se a pessoa não decide, a gente tem que seguir o nosso caminho, que o restante é com o Espírito Santo. O restante é com ele, não é com você, não é comigo, não é conosco, não é com ele. Aleluia. E às vezes nós queremos que o Espírito Santo faça, que o Espírito Santo realiza, que o Espírito Santo move, o Espírito Santo move o coração de quem quer fazer a vontade de Deus. Quem não quer não adianta, você vai insistir. É como se estivesse dando murro em ponta de faca. Você vai dar murro e você vai machucar o dedo, vai machucar as falanges. Por quê? Porque não está em acordo com o Espírito Santo. O homem que recebeu Filipe está em acordo com o Espírito Santo. Não tem um texto que diz assim: andarão os dois juntos se não tiverem em comum acordo? Não, quando os dois estão em comum acordo, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo faz a obra. Se nós saímos um pouquinho e irmos para 24 e 13 do Evangelho de São Mateus, São Lucas, perdão, nós observamos lá os dois discípulos conversando. Jesus só se aproximou porque eles conversaram a respeito de Jesus. Jesus quer que nós tenhamos decisão. Nós falamos só de Jesus. Amém? O que Paulo fazia? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se fosse hoje, ai de mim, se não falar de Jesus. Ai de nós, se não falarmos de Jesus. As pessoas não tomam decisão para falar de Jesus. Precisamos tomar decisão em falar de Jesus. Independente de quantas pessoas tenham na igreja, na comunidade, na escola, no meio de transporte. Eu vi uma matéria esses dias que o carro passa uma comunicação. Para quem é motorista, ele vai indo. Alguns deles, para não sofrer acidente, chega lá na frente. O avião passa uma comunicação, quando ele vai indo, lá por cima, e a pessoa avista, mas ele passa uma comunicação com aqueles que estão lá embaixo. Você olha para cima, eu vi um avião. O helicóptero é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela passa uma comunicação para nós, para a gente avistar lá na frente. O que a gente avistamos lá na frente?
novos céus e nova terra. A comunicação da Bíblia é novos céus e nova terra. Não podemos ser o mesmo, nós temos que tomar decisão. O mundo está mal, o mundo está difícil, o mundo está complicado. Com Jesus, nada fica complicado. Como foi dito, acho que na mensagem de domingo, o Senhor complica, descomplica e explica. Olha a complicação que estava Filipe. Chegou até o eunuco. Complicou? Descomplicou. Porque ele começou a entender a vontade de Deus. Descomplicou. E Filipe, usado pelo Espírito Santo, explica. É assim o trabalhar de Deus. É assim o atuar de Deus. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa para o Senhor, temos que tomar decisão. Decisão de deixar nossa família igual você está fazendo. Decisão de deixar nossas esposas igual o Senhor está fazendo. Decisão de deixar nossos filhos igual o pastor esse que vos fala, às vezes tem que fazer. A decisão de deixar alguém da nossa família. Decisão porque nós queremos Jesus e outros não querem. Nós adoramos Jesus e outros não querem adorar. É assim mesmo, se quisermos subir com Jesus. Aleluia! Amém? Se quisermos ir para o reino celestial, alguém vai olhar para você e vai dizer, por causa da decisão de você, nossa, você está diferente, nossa, você está mais velho, mais velha, nada disso. Simplesmente a essência é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo faz diferença na vida da pessoa. Pode ver, vou fazer alguns semblantes aqui para vocês entenderem como. Antes de as pessoas conhecerem Jesus, elas vêm com a face assim, ó. Depois que aceita Jesus, depois que o Espírito Santo entra, ela fica leve, suave, transformada, porque é a ação do Espírito Santo. Se a pessoa vem na igreja e é transformada, e diz que é transformada, e é a mesma coisa, não. O Espírito Santo quer usar a senhora para transformar o Hélio. Mas primeiro tem que transformar a senhora em alguns pontos. Senão o Hélio nunca vai ser transformado. O Hélio precisa tomar uma decisão, mas tem que partir da senhora. Aleluia. Às vezes as nossas decisões fazem as pessoas ficar tristes conosco, faz as pessoas distanciar de nós, mas a distância que nós tomamos das pessoas, nós nos aproximamos mais de Deus, nos aproximamos do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.